vocês, que fala a respeito do que a Santa Ceia, do que a ceia, do que aquilo que a gente faz diante da mesa do Senhor pode provocar, pode resultar, pode produzir em nossas vidas. Eu quero ler a respeito de um escrito, de uma devocional, de um pastor, que é uma bênção. Eu tenho que falar o nome dele. Ele se chama Joseph Prince, ele é um pastor de Singapura. Nós temos sido abençoados pela vida dele, de muitos outros, né? Quando a gente ouve ministros, pastores, quantos nós temos conhecido, quantos têm nos abençoado. Nós temos uma igreja também ali em Ribeirão Preto, que envia para a gente um alimento maravilhoso, através dos pastores Danilo e Mônica Figueira, como eles nos abençoam. Então, quando a gente recebe algo, a gente compartilha. Por exemplo, o pastor Danilo, não é para fazer propaganda, mas ele escreveu um livro recentemente, se chama Líderes Acima da Média, e nós temos compartilhado os 8 capítulos desse livro com os nossos líderes, com os nossos ministros. Que material rico! Então nós não abrimos mão de, quando recebemos algo tão bom, quando a gente bebe, quando a gente come uma comida tão boa, uma bebida tão boa, temos que compartilhar. Olha o que Joseph fala aqui, versículo 26 de Mateus capítulo 19, parte B do versículo, mas para Deus tudo é possível. Vou dizer novamente, Mateus capítulo 19, versículo 26, parte B do versículo, mas para Deus tudo é possível. Alguns anos atrás, ele diz, os médicos descobriram um enorme tumor cancerígeno na garganta do meu tio. Após uma análise mais detalhada, um patologista disse que o câncer estava se espalhando agressivamente por todo o pescoço e por trás também da língua. Naquele momento, meu tio disse que tinha desistido da esperança de que iria viver. Mas antes de sua cirurgia, para tentar remover o tumor, suas filhas se aproximaram e disseram: vamos participar da Santa Ceia juntos, papai. Vamos orar e crer nesse Deus. Ele concordou e ele compartilhou depois que, ao participar da ceia, sentiu pela primeira vez a esperança ressurgir em seu coração. E ele participou crendo que Jesus era o seu curador e crendo que o corpo de Jesus faria uma diferença em seu corpo ali mesmo, na enfermaria daquele hospital. Depois que os médicos removeram o tumor, surpreendentemente, a biópsia não mostrou absolutamente nenhum traço de câncer no tumor, nada. Apesar de várias varreduras antes da cirurgia confirmarem que ele era cancerígeno e de natureza agressiva, de alguma forma o Senhor fez com que o câncer desaparecesse de maneira sobrenatural. E eu creio, diz o Joseph, que aconteceu quando o meu tio e a sua família participaram com fé da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Da mesma forma, se seus médicos, ele está falando da gente, ele está falando para você e para mim, lhes derem um diagnóstico negativo, não tenha medo ou desespero. Não viva como se você não tivesse um Salvador, um amoroso Salvador. Podemos não saber como nossa cura pode ocorrer, mas vamos ter fé na obra consumada de Jesus. Ele pagou o preço para você e para mim, para nós ficarmos bem, e Ele facilitou para que eu e você recebêssemos não somente o seu amor e perdão, mas também o seu poder e o seu poder de cura, de curar. Oro para que esta sessão, para que este compartilhar, para que esse depoimento tenha ajudado a responder algumas de suas perguntas sobre a ceia do Senhor, e que você esteja realmente animado para receber gratuitamente os seus benefícios. Quero convidá-lo para participar da mesa do Senhor. Faço das palavras do Joseph as minhas palavras. A mesa foi preparada não por mãos humanas, que podem vacilar e falhar, mas por aquele que é perfeito, cujas mãos foram pregadas na cruz por você, por todos nós. Ele te convida a participar do seu corpo partido por você e seu sangue derramado por você. Venha com ousadia, corajosamente à mesa e participe pela fé e receba hoje o poder de Deus e a sua cura. Você crê nisso? Eu creio. E eu sei que Deus, de maneira
tão maravilhosa, de maneira tão poderosa, hoje tem poder. E é em Jesus, pela virtude que há nele, de curar, de restaurar, de recobrar, de restituir aquilo que ele tem poder para fazer. Enquanto você tomar a sua ceia hoje, enquanto você comer do pão e beber do cálice, você ser transformado, você ser curado. Eu posso fazer aqui, vou terminar fazendo a oração da fé, porque talvez você esteja passando por momentos difíceis, ou você tem um ente dentro da sua família, alguém que você ama, que é querido para você, um pai, uma mãe, um tio, seja lá quem for, e está sofrendo. Eu, por exemplo, tenho um amigo, eu orei por ele de manhã e vou orar novamente. O meu amigo, ele é um pastor, o Cláudio, o Henrique, de Brito, o Brito, meu amigo, e ele está sofrendo, e nós vamos orar, e nós vamos, como voto e fé, vamos tomar da mesa e olhar para os inimigos que têm afligido o seu corpo e crer que eles simplesmente vão assistir à vitória que o Senhor Jesus já tem derramado sobre a vida dele. Nós temos a nossa Sara, a nossa Sarinha, a qual nós já como igreja já apaixonamos, já somos apaixonados, já adotamos, que é a filha do Thales e da Jamília, irmãzinha mais nova da Ruth. Nós estamos crendo contra a esperança, nós estamos crendo contra os prognósticos, contra os diagnósticos, nós estamos crendo na restauração plena. As notícias às vezes vêm para nos afligir, mas nós cremos num Deus que manda boas notícias, de cura, de poder, de salvação. Tome posse das boas notícias hoje. Nós vamos tomar da ceia, eu quero que você tome, mas antes eu quero orar por esses elementos que estão em suas mãos, o cálice e também esse pedaço de pão. Se você não pegou, está olhando para mim, corra a pegar, corra. Anderson, eu não tenho suco, faça logo um suco de uva, um suco da vide, e tome um pedaço de pão, e nós vamos orar, consagrar. Eu já tenho o meu aqui, e vou compartilhar com vocês no mesmo momento. Eu estava falando para o pessoal no culto da manhã, que eu já tomei a ceia com eles, mas eu ia tomar novamente à noite, e isso é um benefício tremendo para nós, quando a gente toma a ceia, todas as vezes que a gente toma, não como um ritual, ok? Nós estamos fazendo isso como um ritual, ainda que até aparente, né? Mas não é como ritual. Nós queremos fazer isso pela fé que nós temos no nosso Senhor, aquele que há 2000 anos atrás foi para aquela cruz e consumou o seu poder, com o seu poder, a obra a qual o Senhor tinha planejado para ele, o Pai, para que ele se entregasse, morresse por nós, e o seu sangue seria vertido para se aliançar novamente conosco, e o seu pão, do qual Isaías diz que nos traz a cura quando nós comemos. Senhor, eu consagro agora a Deus esses elementos que estão aqui, o cálice, bem como o pão. Senhor, eu quero declarar também na vida dos meus irmãos que estão em suas casas. Senhor, eu consagro agora, Deus, eu não sei qual foi o objetivo que foi feito, sem dúvida, para o suco para saciar a sede, o pão para que as pessoas pudessem comer, mas agora, esses dois elementos que estão aí, Senhor, deixam de ter esse fim e passam a ter um outro fim. Eles são o corpo de Cristo e também o sangue dele derramado na cruz. E eu consagro agora no nome de Jesus, eu quero tomar junto com você naquela noite que o Senhor Jesus disse essas palavras: fazei, e quando fizerem, façam em minha memória. Memória de Cristo, estamos hoje fazendo o que estamos fazendo, compartilhando da ceia. O salmista diz que é uma mesa que está preparada para nós sentarmos e comermos. É uma mesa que eu chamo que é a mesa da vitória. Você senta na mesa da vitória, ali não há derrota, e os inimigos nos assistem. Ele diz assim: preparas, Senhor, uma mesa diante de mim, perante os meus inimigos. Os inimigos, sejam quais eles sejam, né? O inimigo da pobreza, do opróbrio, da doença, dos problemas relacionais, seja lá o que for, daquilo que te aflige, eles estão olhando para você hoje, tomando, né, desta ceia na mesa do Senhor, na mesa que te traz vitória. O Senhor Jesus falou a respeito disso. Ele partiu o seu pão ali na última ceia. Isso está relatado não somente nos evangelhos de Mateus e Marcos, mas também em Lucas, no capítulo 22, disse que ele agradeceu com gratidão por aquilo que ele faria, a gratidão de poder servir. Era o que Jesus falava, mas vocês também comam com gratidão por aquilo que Jesus fez por cada um de nós lá na cruz do Calvário, amém? Enquanto você come do pedaço do teu pão, creia que esse pão, que é o corpo de Cristo, ele tem poder
para te revigorar, para te animar, para te trazer vida abundante, para te trazer vida plena. E você vai comendo, e a fé vai sendo gerada em seu coração, e você verá, sim, você verá e vai testemunhar, oxalá seja nesse altar, como o Senhor fez algo sobrenatural na sua vida, como nós lemos aqui, pois Ele é o Deus do impossível, que não há nada que seja impossível para Ele tudo é possível. Coma deste pão, coma agora. Semelhantemente, o Senhor levantou o cálice e agradeceu, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue, que é vertido por muitos. Todos aqueles que entendem e creem no poder do sangue de Jesus, desfrutam dessa aliança, dessa nova aliança, onde, através dela, nós podemos desfrutar do que realmente é ser filho de Deus, do que realmente é ser abençoado por Ele, do que é realmente se tornar justiça de Deus, do que é realmente ser perdoado dos nossos erros, delitos, pecados, fracassos. Nós podemos beber desse cálice, nos identificar com Cristo, porque estamos com Ele, somos dele e estamos nele. Amém? Beba do cálice, beba agora. Glória ao Senhor Jesus. Ele é digno de honra, de louvor, de poder. Eu vou deixar o cálice para lá, porque às vezes eu me empolgo no motivo e balanço um pouco aqui esse altar aí, para que ele não caia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nesta noite, o tema dessa palavra ele fala a respeito de algo importante para nós. Enfim, tudo que compartilhamos da palavra de Deus é importante para a gente. Me perdoem que eu fechei aqui o meu aplicativo, já estou abrindo. Quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês caminhem comigo alguns versículos da palavra de Deus, ou mais alguns versículos da palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Samuel. Abra comigo, você está em Crônicas, é só voltar mais 3 ou 4 livros, você vai chegar em primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Eu quero ler alguns versículos com vocês nesta noite. De manhã eu comecei, quando eu ministrava essa mesma palavra, eu comecei e não consegui terminar, porque o Senhor estava operando coisas tão incríveis, e tem tanta riqueza aqui. Eu disse, e colocamos até, na propaganda deste culto, que o tema se chama Recebendo de Volta o que Perdi. Receber de volta o que foi tirado, receber de volta o que de alguma forma se dissolveu, se esvaiu de nossas mãos. E eu falo, quando eu falo de receber de volta algo importante, amém? A gente perde muita coisa, mas eu não falo de coisas que são fúteis para a gente, ou seja lá o que for, coisas que não têm tanta importância. Eu estou dizendo de coisas relevantes. Eu quero ministrar essa palavra para que você creia, e eu escrevi um tema todo bem interessante, para que você deixe ele se fixar no seu coração, e para que você também tenha certeza de que Deus tem uma disposição tremenda, de fazer com que aquilo que era importante e se perdeu da sua vida, seja a sua própria saúde. Anderson, eu tinha saúde e já não tenho mais. Seja a sua família. Nós vamos ler aqui e vamos ver que Davi, nós vamos falar um pouco mais sobre Davi, falamos de crônicas sobre Davi, mas agora, vamos em crônicas de Davi, mas agora nós vamos falar a respeito de um momento da vida dele, onde ele perdeu algo muito importante, ou algumas coisas muito importantes, mas porque ele andou, porque ele tomou algumas atitudes, porque ele se posicionou, o Senhor foi favorável com ele, e ele viu todas as coisas voltando. Ele encontrou, ele recebeu de volta aquilo que era precioso para ele. O que é precioso que você já perdeu? O que é precioso que já foi tirado de você? O que é precioso do qual você, de repente um sonho,
do qual você até já se esqueceu, ou que para alguns já foi até o sepulcro, já não tem mais vida. Não, Deus tem poder para tirar de volta, para te animar novamente, para recobrar, para te devolver, para te restituir. Deus pode fazer aquilo que até para você parece impossível. Ei, mas nós acabamos de ler, tudo para Deus é possível. Então, o que é importante para você agora, comece a pensar. O que você perdeu, comece a pensar, porque você pode ter de volta. Para alguns pode ser um ministério, Deus pode trazer para você de volta o teu ministério. Eu sei que alguns pastores às vezes estão me ouvindo falar. Eu tenho amigos pastores, né? E às vezes o que você perdeu foi o seu lugar aqui no altar de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus pode devolver para você. Ele pode restituir, né, aquilo que é tão importante para você. Anderson, mas como ele pode fazer? Ele pode, e ele é Deus. E eu vou explicar para você porque ele fez isso na vida de Davi, em detrimento daquilo que Davi tinha feito, ou da maneira com que ele vivia. Olha o que diz nos primeiros versículos de 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Verso 2, antes de ler, eu vou terminar orando pela Sara, pelo Brito, ok? Nós vamos terminar orando, amém, queridos? Verso 2, tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. Eles viram a sua cidade queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choravam até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi, verso 6, Davi muito se angustiou. Sim, Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. O que ele fez? Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha o versículo 7, eu vou ler mais esse, e o versículo 8, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Deus ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém e amém. O que Davi perdeu? Perdeu a sua casa, quando eu digo perdeu a sua casa foi queimada. Ele morava em Ziclague, essa região, essa cidade onde morava, juntamente com o seu exército de 600 homens, e ali estavam suas famílias. Ele tinha saído para guerrear uma guerra que não era para ele guerrear. Nos capítulos anteriores você vai ver que Davi estava vivendo naquele momento de maneira equivocada, conforme a vontade de Deus. Ainda que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele teve momentos que se equivocou, e foi nesse momento onde ele estava fazendo o que não devia, no lugar que não devia, onde os amalequitas vieram e saquearam aquilo que era precioso de Davi e dos seus homens. Ele tirou deles, que eu creio que é aquilo que é mais precioso para um homem, que é a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Ainda que Davi tivesse, como foi bem falado aqui, as duas mulheres que foram levadas por conta da cultura daquele momento, nós estamos falando da nossa esposa, nós estamos falando dos nossos filhos, sem dúvida alguma, das joias mais preciosas que nós temos em nossa vida nesta terra. É verdade ou não? Então algo importante foi tirado, algo importante foi roubado, algo importante Davi perdeu. E diz a palavra aqui, você leu comigo, que eles entraram em pranto, eles choraram. Ele não somente, mas aqueles que estavam com ele choraram amargamente, choraram até não ter mais força. Eu fico imaginando um bando de 600 homens chorando. Não é errado chorar,
às vezes precisamos chorar, principalmente quando nós perdemos algo importante. Tem gente que não liga, pessoas que não ligam, homens não ligam, mulheres, de perder coisas importantes. Davi sabia da importância daquilo que ele tinha ali em Ziclag, e também os seus 600 valentes, seus 600 homens. Mas o versículo que me chama a atenção aqui, onde nós lemos, se não me engano, é o versículo 5, diz que ele se angustiou. Queridos, eu escrevi um pouco aqui o que é essa palavra angustiar-se, angústia, ou se angustiar. Essa palavra quer dizer sentir-se impotente, cheio de temor, impotente, cheio de temor, e também sentir-se incapaz de encontrar uma solução. É isso que quer dizer quando alguém se angustia. E geralmente é o que acontece quando nós perdemos algo importante, quando nós vemos sair do nosso convívio algo que é tão importante, algo que é tão, como diz importante, mas algo de tanta preciosidade para as nossas vidas. Ele se angustiou. Quando ele chegou daquele lugar que ele estava com os filisteus, e quando ele voltou, e estava até debaixo de uma ordem de um rei filisteu, e quando ele chegou, ele viu aquilo que ele perdeu, e ele se angustiou. E aquilo que diz aqui sobre angústia, quando claramente, eu fui pesquisar essa palavra no hebraico, exatamente isso, ele sentiu essa incapacidade de ir atrás daquilo que ele tinha perdido, ele não via solução, ele se sentiu dessa forma, impotente. Como eu vou fazer? Foi um grande exército que levou a minha família, e ele tinha um certo peso de culpa em tudo isso, porque ele sabia quem Deus era, e ele sabia o que ele estava fazendo, como de alguma forma ele poderia estar desagradando a Deus. Então ele falou assim: eu vou me sentir impotente, ele se sentia impotente, ele não podia fazer nada. Isso quer dizer, essa palavra angústia. Então o que ele fez? É isso que nós vamos compartilhar um pouquinho essa noite. Eu vou dar apenas 3 tópicos do que ele fez, da importância, da atitude deste homem. Eu quero, antes de entrar nessas 3 situações, nessas 3 atitudes de Davi, a gente tem uma palavra com muita riqueza ainda esta manhã. A irmã Shirley, essa ministra de música que vocês acabaram de ouvir cantando, essas 3 canções tão especiais, estava compartilhando comigo no final do culto da manhã. Quanta coisa tem aí, e no próximo domingo eu vou falar um pouco do que ela compartilhou comigo. Ela me ajudou muito, eu falei assim: eu gostei disso, eu vou usar na pregação. Mas eu estava pensando, Davi, quando o Senhor foi favorável com ele, com relação a isso, veja, Davi, ele estava, como eu disse, vivendo de uma forma equivocada conforme a vontade de Deus. Então, às vezes, as pessoas podem se sentir assim. Eu quero que isso já seja rapidamente eliminado da sua vida. Não importa como você está, não importa o que você fez. Davi estava fazendo algo, vamos dizer aqui, entre aspas, porque é muito difícil falar de Davi errando, mas aparentemente ele estava fazendo algo errado, ele estava servindo a um rei filisteu. E quando ele chega e vê algo perdido, e vê algo que, puxa vida, como que eu vou resgatar? Ele se angustiou. Como eu vou resgatar a minha família? Como eu vou fazer com que esses 600 homens deixem de chorar e se alegrem? Porque não foi somente eu, mas todos eles perderam suas casas queimadas e suas famílias, seu patrimônio, seus despojos, ou na verdade as suas riquezas foram levadas. Como? E ele não estava bem. Talvez, como eu disse, se sentiu um pouquinho culpado. E é isso que muitas vezes, por exemplo, a culpa vem tentar, ou vem de uma forma, no intento de tirar da gente o que nos pertence, que no caso aqui, era ser restituído, era realmente encontrar aquilo que ele tinha perdido. Esse é o tema. Anderson, eu creio que, para mim não tem jeito, porque a maneira com que eu tenho andado, as coisas que eu fiz, eu não vou conseguir ver de volta. Por exemplo, a minha família. Eu feri a minha esposa, eu feri o meu esposo, eu feri os meus filhos, eu feri com palavras, com atitudes. Por isso, o que eu perdi, de fato é a consequência disso. Pode até ser isso, mas
olhando para essa situação, não quer dizer que o Senhor, com o seu amor e a sua compaixão, porque Ele é um Deus amoroso, Ele entregou o seu Filho para que você, se pensa dessa forma, possa ser nessa noite, nesse momento, liberto de tamanha culpa. O Senhor vem hoje com graça sobre a sua vida, e como Ele fez com Davi, Ele tem poder para fazer na sua vida, e pode te dizer sem dúvida dessa forma: você pode ter errado, você pode ter andado de maneira equivocada, mas eu quero continuar te abençoando, eu quero ver você sendo restituído do que foi tirado, do que você perdeu, do que te foi roubado. Ele ama você, Deus amava Davi, não porque ele era exclusivamente um homem segundo o seu coração. Bom, isso realmente mexe com o coração de Deus e move o seu braço, eu creio, porque quanto mais nós amamos ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais relacionamento nós temos com Ele, quanto mais nós temos um coração desejoso de obedecer. Ele é pai, ele olha para um filho assim: eu quero abençoar meu filho, eu sou pai, assim também eu agiria. Mas é muito mais do que isso. Deus já decretou, Deus já decidiu, Ele decidiu por você, Ele decidiu te amar, não importando a sua circunstância, não se importando com a sua circunstância, com a sua maneira de agir, não importa. Hoje Ele chama você para se aproximar dEle, e Ele quer te abençoar, Ele quer restituir você. Se algo grande você perdeu, Ele tem poder para te fazer chegar lá e trazer de volta, não exclusivamente pelas suas forças. Escute-me, Ele vai abençoar você, Ele vai ser a sua força, Ele vai ser as suas mãos, Ele vai te dar condições de inteligência. Anderson, eu perdi minha empresa, Ele vai te capacitar a restaurar e ver restaurada a sua empresa. Eu perdi os meus relacionamentos com amigos, com familiares. Ele tem poder, Ele sabe como, Ele tem a solução para você, Ele pode recobrar você dentro da sua angústia. Ele é Deus, Ele é Deus. Você conhece esse Deus? O que me leva a entender, porque logo no outro versículo 6, deixa eu ler com você. Davi conhecia Deus, mesmo em meio aos seus momentos de angústia e talvez ao seu reconhecimento. Diz a palavra no versículo 6, Davi muito se angustiou, como nós dissemos, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, diz a palavra, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. O que fez Davi? Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. A palavra reanimou-se, em outra versão, quer dizer, ele se fortaleceu no Senhor, ele se firmou no Deus da sua salvação, no Deus que recobra as suas forças. Ei, que especial isso, não é verdade? Que caminho incrível o Senhor nos mostra em sua palavra. Por isso diz o apóstolo João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem um caminho de bênção para você, um caminho de restauração. A restauração faz parte da bênção. Você trazer de volta o que você perdeu é bênção de Deus para você. Você precisa crer, principalmente das coisas que são importantes, das coisas que são especiais para você. Um sonho que foi consumido, tirado de você, Deus está recobrando agora, Deus está trazendo de volta agora. A sua saúde, em meu coração, queridos, eu só falo algo quando realmente eu sinto, mas eu sinto no meu coração agora uma mulher que sente dores, né, no seu peito, nos seus seios, e ela está em dúvida, porque está com medo de ter ali uma lesão, de ter ali um câncer. Mas o Senhor é Deus, e Ele já está olhando para você agora. Ele tem poder para tirar isso de você agora. Ele vai restaurar e dar de volta para você o que você perdeu, a sua saúde, a sua esperança, a sua alegria de viver. Deus pode fazer e está fazendo isso com você agora. A única coisa que você tem que fazer, minha irmã, é ter fé. Tenha fé, tenha fé. Davi, o que ele fez? Em meio à sua angústia, bem, tinham pedras nas mãos dos seus soldados. Anderson, isso é chocante para mim. Bom, você pode me dizer assim, para mim também é. Eu fiquei chocado quando eu vi esse relato. Davi cuidou tanto desses homens e de repente eles resolvem pegar pedras e se colocam em prontidão para apedrejar o seu comandante. Nesse momento em que você lê que Davi, ele buscou o ânimo, a força, ele buscou, né, essa firmeza, né, essas bases, né, ele se reanimou, ele se fortaleceu no Senhor. Os olhos dele pararam de dar atenção para
a ponta das pedras nas mãos dos seus soldados. Os olhos deles foram, eu creio que foram tirados até daquela cidade queimada. Os olhos de Davi naquele momento foram tirados, né, dos amalequitas. Os olhos de Davi foram tirados até daquilo que ele tinha perdido. Naquele momento ele colocou os olhos deste homem foram colocados no Senhor. Por isso a palavra diz que ele se reanimou em Deus, ele se fortaleceu em Deus. Eu sempre falo para as pessoas: firmem o seu coração no Senhor, estejam firmados em Cristo. Quando você coloca o Senhor como a sua fortaleza, quando você coloca Jesus como aquele que é o seu baluarte, o salmista diz: eu te amo, Senhor, força minha, porque tu és a minha rocha, o meu rochedo, a minha sustentação. Tem tudo a ver com Jesus isso, não tem? Tem tudo a ver com o que Jesus é nas nossas vidas, ou o que Ele deve ser, o nosso sustento. Sabe o que você tem que fazer quando você se sentir dessa forma? Né, indefeso, sem condição nenhuma, angustiado de ver, eu não tenho como trazer de volta aquilo que eu perdi. Você olha para Jesus, você coloca os seus olhos e fixe os seus olhos nele. Para de olhar para aquilo que você perdeu, para de olhar da muralha que existe entre você e alcançar novamente aquilo, e coloque os seus olhos em Jesus. Reanime-se nele, conecte-se com ele. Isso não é bom? Bem, eu vou terminar aqui, porque eu já não tenho mais tempo, já estamos extrapolando o nosso horário, mas eu quero deixar aí no seu coração o desejo de você voltar no próximo domingo e ouvir o desfecho dessa palavra. Mas Anderson, de manhã o povo falava, eles olharam para mim como se estivessem colocando aqueles olhos, né, com aquele desabafo, dizendo: eu quero saber de tudo. Você pode ler a palavra, leia novamente esse trecho, vá até o final desse capítulo 30 de 1 Samuel, e enquanto você está lendo, deixa o Senhor ministrar a sua vida, colocar no seu coração as atitudes que esse homem fez. Porque nós terminamos lendo o último versículo, não tem como ler aqui, mas Davi, juntamente com os seus homens, foram restaurados. Eles receberam de volta o que eles tinham perdido. Eu já disse a palavra, né? Isso soa para mim como aquilo que nós estabelecemos como tema deste ano: restauração. 2020, um ano da restauração, um ano de Deus restituir. Eu tenho falado que é o ano dos res, de restituir, de renovar, de restaurar, de revigorar, de recobrar a nossa força, o nosso ânimo. Esse ano é um ano de um grande re na sua vida. Davi, conclui-se essa história, eu vou terminar ela assim no detalhe a semana que vem, mas diz que ele recebeu de volta a sua casa, ele recebeu de volta os seus bens, ele recebeu de volta a sua família. Ele simplesmente começou dessa forma como eu li aqui para vocês no versículo 6 e 7, ele se fortaleceu no seu Senhor, ele se fortaleceu na rocha da sua sustentação. Jesus diz em Mateus 7, que aquele que constrói uma casa sobre areia, no meio da tempestade, no momento da luta, no momento da perda, que tempestades vêm para fazer a gente perder as coisas, os bens. Se a sua casa estiver sobre a areia, você vai perder. No final de Mateus 7, ele diz: porém aquele que construir a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade e os rios tentarem com todo o seu furor derrubar a sua casa, mas ela permanecerá firme. Eu digo isso porque quando você está firmado em Jesus, quando você deposita a sua confiança nele, quando você faz o que o salmista fez, ele se reanimou no seu Deus, quando ele recobrou as suas forças no Senhor, tirou seus olhos das circunstâncias, tirou seus olhos até das suas perdas, ele começou a se reanimar, se levantar, e o desfecho foi a vitória. Eu quero orar com você. O desfecho foi a restauração. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo. Eu sei que essa palavra era necessária para esses irmãos, para esses que não estão ouvindo agora online. Agora já são 19h12 da noite de domingo, mas que estão ouvindo depois, talvez na segunda, terça, hoje talvez seja quarta-feira. Essa palavra o Senhor compartilha com você. E porque Ele é o Deus do tempo e do espaço, Ele está aí com você agora. Ele está mexendo com você agora, Ele está tocando o seu coração agora.
E eu acho lindo o Senhor dizendo essas palavras: não importa o seu estado, a sua condição, eu quero você como você está. Quando nós nos aproximamos do Senhor, sim, Deus, quando nós nos achegamos a Ti, não importa o nosso estado, o Senhor, com a sua graça, nos restaura, nos limpa, nos purifica, nos justifica, nos perdoa. O Senhor nos ama. E assim também, o Senhor vem para trazer de volta aquilo que um dia nos foi tirado. O Senhor continua falando conosco durante a semana, ministra os nossos corações, o meu e o dos meus irmãos que estão ouvindo. O meu desejo, Deus, é que a gente, durante essa semana e até o próximo domingo, possa já começar a ver coisas que um dia foram tiradas de nós, ou que nós mesmos perdemos, por conta, seja lá do que for, atitudes, equívocos nossos, como o exemplo de Davi, mas porque temos um Deus que podemos reclinar a nossa cabeça em seus ombros de amor, ou podemos olhar para Ele, ou podemos chegar até Ele, onde vamos nos fortalecer. Eu tenho a certeza que estamos no caminho de ver o que nos pertence sendo trazido de volta em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas para a igreja tão especial da qual ele servia, essa para mim, aquela que está me ouvindo é especial, que a graça desse Jesus esteja agora inundando a sua vida. Estenda as suas mãos de onde você está, receba. Isso não é um ritual, receba da graça do Senhor Jesus. Você não merece, nem eu mereço, mas Ele resolveu te dar, Ele tomou a decisão de te dar, consumou essa obra na cruz, por isso receba da graça dEle, receba agora, desfrute do amor de Deus Pai. Ele te ama como ninguém ama, Ele te ama da maneira mais profunda, mais alta. Ele ama você, receba do amor dEle. Você não está só, você tem o amor de Deus e a companhia presente e constante do Espírito Santo de Deus, que nós honramos e amamos, porque Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Valorize o Espírito Santo em sua vida e receba dele agora em nome de Jesus. Nos vemos aqui no próximo domingo. Eu estarei aqui também, não somente às 10 da manhã, mas também à noite. Eu quero orar, terminando a orar pelo Brito. Brito, em nome de Jesus, Deus, continua, Deus, o teu agir na vida do pastor Brito, Senhor, o meu amigo, o Cláudio Brito. Deus, em nome de Jesus, Senhor, recobra as suas forças e agora mostra quem tu és. Senhor Deus, livra o Deus desse vírus agora. Eu vejo esse vírus já saindo do seu corpo e ele está sendo assistido, ele está sendo guardado, Senhor, não exclusivamente por médicos que são tão bons, não exclusivamente por remédios que nos ajudam, mas pelo Senhor dos senhores, o médico dos médicos, do Senhor Jesus. Eu creio. Nós vamos ouvir boas notícias na próxima semana a respeito, em nome de Jesus, da vida do Brito, bem como da vida da Sara. Guarda, Senhor, continua agindo, trabalhando em favor desta bebê tão linda, a filha do Thales e da Jamile. Deus abençoe essa vida, Deus, o Senhor cubra ela com a sua cura e o seu poder agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, nos vemos aqui, amém, queridos? Fiquem debaixo da graça, do amor do Senhor Jesus.